2, 1. Muito bem, seus 99,17%, está começando mais um podcast Cinema em Série. Eu sou Beto Menezes, junto comigo estão Rick Barbosa. Saudações, cinéfilos! Hoje, inclusive, com câmeras abertas. Hoje, open line, open source. Pois é. O gostoso, descamisado Filipe Pitanga. Parece até que a gente combinou gravar o podcast dessa forma, né? A gente disse, bem, hoje que Rodrigo e Maíra vêm, a gente vai ficar formalmente nus. Aí a gente pensou, tem que ter uma formalidade e tal, né? Então a gente combinou isso. Daqui a pouco a gente tira a camisa também. Porque a gente recebe todos os nossos contatos pelados. Esse é o dress code do Cinema em Série. É, o dress code, total. De volta novamente do Necronome Conversa, Matheus Maltempe. Fala aí, Matheus. Boa noite, como é que vocês estão? Tô feliz de estar aqui de volta. Hoje é um papo mais sério, né? Hoje infelizmente o papo é sério. Infelizmente não, pelo contrário, muita alegria, o papo é sério. Mas não, tem sempre uma abertura aí pra gente fazer um xiste, uma piada, um gracejo. E tá na hora, né? Tá na hora de anunciar aqui a nossa atração especial para falar desse assunto aqui com a gente, o diretor Rodrigo Aragão e sua esposa Maíra. Boa noite, gente. Salva de palmas, gente. Aqui. Oh, obrigado. Oi, tudo bem? Pessoal mais fofo, né, cara? Obrigado aí pelas palmas, viu? Prazer estar aqui. É porque eu esqueço que tá em vídeo, então a gente não tá acostumado, mas é legal, sabe? É legal fazer uma graça, né, diferente. Muito bem, chamamos essa presença ilustre do Rodrigo, da sua digníssima companheira, e do Matheus também, né, entendido do assunto. A ideia desse podcast veio muito agora o hit aí, né, hit internacional da Netflix, Cidade Invisível, que traz uma nova leitura dos personagens do folclore, do nosso folclore, né, nacional, que a gente tem tanto assim, tão pouco conhecimento, né, na nossa mídia, pelo menos da minha parte eu senti muito isso, e surgiu essa nova abordagem aí de trazer os personagens numa leitura mais moderna, atual e para um público novo. Então a gente vai discutir aqui, apresentando o tema do nosso podcast, essa aplicação desses personagens do folclore nacional. Como é que é foi a nossa vivência, a nossa história, né, com esses personagens, e o Rodrigo aí também, que já trabalhou com esses personagens em produções passadas, dele dar a sua opinião aí e falar com a gente da sua experiência, como é trabalhar com esses personagens e como está o uso desses personagens na nossa mídia hoje. Deixa eu fazer só uma pequena introdução, que comigo, só também para deixar claro, esse não é um podcast audiocrítica sobre o Cidade Invisível, né? A gente vai falar ocasionalmente aqui sobre a série, mas é muito mais um podcast voltado para falar dos personagens do folclore. Matheus aí sendo atrapalhado pelo seu gatinho. Coisas que a gente só vê no vídeo. É lindo, isso é lindo, gente. Mas então, só para já introduzir o assunto, aí já remetendo ao Cidade Invisível, eu fiquei impressionado que nos primeiros minutos assim da série, como eu pensei assim, tipo, cara, por que ninguém nunca pensou nisso antes, cara? Não falando que o Rodrigo não tenha trabalhado com os personagens dessa forma, mas porque são personagens que estão aí, sempre fizeram parte, né, da nossa formação infantil, mas que a gente só tem aquela leitura inicial, que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Pelo menos comigo. Eu também nunca fui uma criança muito cultural, que nem a nossa amiga Carol Bardesi, né, que cresceu com TV Cultura, mas então conhecer mais desses personagens nunca me apeteceram, né? Meu contato mais próximo com esse folclore, né, foi vendo o uso deles em quadrinhos, tipo quadrinho infantil, tipo Turma da Mônica, né? E prova disso é o recorde do Google, né? O recorde de buscas no Google, que refletiu a questão da série, não só no Brasil como no mundo. Todo mundo está buscando agora o folclore por causa da série, ou seja, a Netflix também é uma questão para o nosso debate hoje, né? O quanto ela populariza, é uma vitrine útil ou debateremos. Debateremos, né? Porque também tem surgiu o outro lado também, né? Como eu botei
como o Filipe me instruiu e eu fiz uma pesquisa e eu coloquei no texto que tá disponível no site do Cinema em Série para todos lerem. Sabe uma coisa que é legal de colocar também, Beto? Eu acho que o Rodrigo, a Maíra podem ajudar a gente, como é que você transporta esses personagens para outras mídias, porque eu acho que a principal questão é, tipo, eu tenho a mesma vivência que você. Tipo, a gente conhece a gente ouve falar dos personagens do nosso folclore meio que empurrados e de maneira maçante na escola. Isso depois não é explorado em outras mídias. Honestamente, eu não tive contato nenhum com os personagens, com essas coisas na escola, assim. Tipo, sei lá, Jardim da Infância você ainda tem, né? Porque rola aquelas coisas de você... festa folclórica, tal, as coisas assim, você ainda tem um mínimo contato, mas, cara, de primeira série pra frente, eu não lembro de nada vívido assim. Então, o Rick ter... Oi, Rick, fala. Mas exatamente esse é o ponto, porque como é que você trabalha esses personagens para deixar eles mais interessantes? Porque, por exemplo, a cultura americana, a cultura mexicana, a cultura de outros países, a gente vê elas em outras mídias e isso é transportado e acaba virando uma coisa mais popular. Aí, por exemplo, o trabalho que o Rodrigo e a Maíra fazem, que pode ser melhor, mas o brasileiro não tem essa característica de levar para outras mídias e a gente não tem esse interesse natural que a gente cresce conhecendo. A gente conhece um pouco de escola e na escola fica chato. Não é chato, fica... Formal, maçante, né? Fica só ali. Rodrigo, você pode... Isso era um primeiro ponto excelente para o Rodrigo, né? Se ele também teve esse primeiro contato, e Maíra, inclusive, eu acho que a gente até tem um intercâmbio internacional, né? Porque, de certa forma, também são formas diferentes de receber esses mitos, esses folclores, né? Eu ia perguntar pro lado internacional da Maíra, mas achei que ia ser indiscrição da minha parte. Mas eu percebi. Rodrigo, pode falar então, um pouquinho? Rodrigo Maíra, por favor, com a palavra. Gente, eu me considero um cara muito privilegiado, né? Porque eu tive alguns pontos de vista interessantes. Um que eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, então eu peguei a formação clássica ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acho que ela era a nível de roteiro, ele tinha umas ousadias interessantes, e era muito precário. Então, era muito frustrante. Eu sempre me lembro na Mula Sem Cabeça, cara, que eu esperei meses ali, aparecia a Mula Sem Cabeça, que as pessoas falavam, era um personagem assustador, e quando aparece a Mula Sem Cabeça era uma lanterna, velho. Era um foco de uma lanterna no mato, aquilo era muito decepcionante, né? E ao mesmo tempo cresci numa aldeia de pescadores e pude conviver com algumas pessoas mais velhas que tinham um outro ponto de vista sobre essas lendas, né? Porque uma das coisas interessantes do Brasil é que essas lendas elas são de tradição oral, né? Era causo, uma pessoa contava e outra pessoa contava, então isso faz você não ter um formato muito oficial, né? Eu acho que o Monteiro Lobato pegou e transformou isso, jogou na literatura, mas infantilizou, porque assim, o Saci, que a minha tia, que hoje está com 90 anos, falava, era um demônio da mata. Então era uma criatura que realmente era assustadora, né? Então aquilo dava medo nas pessoas ali. Então isso sempre me interessou muito. Eu sempre achei isso um produto muito rico. E a gente cresce, eu acho que o jovem brasileiro, passando aí pela minha adolescência complicada, até por não ter essas mídias, essa formação oficial, sempre escutava dos meus amigos quando eu comentava. É ridículo, é uma vergonha para o país, né? Você vê o pessoal lá, o pessoal tem Thor, tem lobisomem, tem vampiro, essas coisas lindas. O Brasil tem o quê, rapaz? Tem um cara com o pé para trás que pega fogo no cabelo. É bem constrangedor, né, cara? Que porra que uma mula sem cabeça faz, cara? Um boto cor-de-rosa. Pega, cara. Meu Deus! Um negritinho com o pé só, como diz o Mojica, com a perna só. Poxa, é muito inútil, não dá, não tem graça esse negócio.
Mas eu sempre... Pode falar. Só para complementar, que eu acho muito interessante esse recorte que você fez, Rodrigo, da comparação com a cultura que é promovida fora, né? E como só para complementar também como ela chega aqui, porque tipo eu Filipe e Rick, a gente vareia da mesma geração. O Matheus acho que é um pouco mais novo, mas acho que ele pegou também que como foi pra gente, né, conhecer mitologia grega através de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, foi a minha principal formação de mitologia grega, sabe? Tipo, mitologia grega e horóscopo. Eu só conheço horóscopo até hoje. Isso que eu ia falar. A única coisa que eu sei de signo é Cavaleiro do Zodíaco. É isso, sabe? Como não, Felipe, você tá me devendo um bonequinho desse do Lego do Escorpião que você tá me devendo até hoje. Tipo. Não tô ouvindo nada, tá no mudo, Felipe. Tá mudo. O Felipe tá mudo. Mas é claro. É a história da nossa vida. O Felipe fala, gente, esse é o Lego de Leão, é o Aiolia, e o Lego do Beto de Escorpião, mostra a tua tatuagem de Escorpião, tá guardado, literalmente, porque veio a quarentena e eu não consegui te entregar o teu presente. Tá aqui, não deu pra ver meio merda, mas tá aqui. E ainda eu sou um frustrado pro Cavaleiro do Zodíaco. Quando eu ia brincar, eu sempre morria no começo, porque eu sou Euro de Sagitário, né? Então eu nunca vi meu Cavaleiro. Meu Cavaleiro apareceu no primeiro episódio. Aí eu fui assistir o Lost Canvas. Quando aparece o Sísifo de Sagitário, ele morre com a flecha dele, entendeu? É vingança, né? Não, pior é que não, ele volta ali depois, ele morre só mais pra frente. Mas toma um spoiler na tua cara. Mas eu parei, então eu vou voltar, porque eu parei porque eu fiquei muito puto, eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, voltamos ao passado, eu posso ver um Cavaleiro de Sagitário me representando, e ele fica em coma. Falei, tá bom então. Perdeu, Playboy. Perdeu. Mas então, mas é interessante reparar que a gente teve essa referência externa chegando aqui pra gente, até o próprio mito do Thor, né, pelo personagem da Marvel, e até também outras leituras que tiveram aí infanto-juvenil, né, Percy Jackson e coisas do tipo, mas a gente não tem uma nossa própria, sabe? Eu acho que, assim, nós já tivemos alguns filmes, já tivemos obras que, de alguma forma, explora, mas eu falo, artista é uma desgraça. O povo é autoral demais, isso é um problema. Eu acho que uma característica muito interessante do Cidade Invisível é que, para mim, eu vejo um produto que veio do produtor. Então, alguém com uma visão de mercado, que nasceu no Brasil, mas que trabalha fora, chegou lá, ó, isso aqui dá, mas tem que ser esse formato aqui, e essa fórmula de Você fala que é uma injeção mercadológica dentro daquela parada, visto por alguém que, embora brasileiro, já tem uma formação completa vinda de fora, né? Carlos Saldanha concorreu ao Oscar. Exatamente. Assim, e não me cabe, como realizador, de maneira nenhuma criticar, né, cara, a obra de... Eu acho que se o foco fosse esse, eu nem participaria, que eu não acho interessante, até porque os caras fizeram um sucesso que eu nunca cheguei nem perto. Então, quem sou eu para criticar alguma coisa? Mas você vê que é uma fórmula, assim, é um grupo de seres fantásticos que, de alguma forma, foi atacado e um foi morto. Então, eles se juntam para ver aquele mal, e você tem um protagonista que é um policial que vai pesquisar aquilo, que de alguma forma descobre que ele... Mário fica rindo aqui. Por que, Maia? Faz parte daquilo também. Tem uma pessoa que ele ama que também faz parte. É um argumento. É meio aquele produto envelopado, né? Você arma um produto, né? E não é só para o brasileiro, é a mesma razão por Gambito da Rainha ter feito tanto sucesso. A série não é brilhante, gente. É só porque ela aplica muitíssimo bem a jornada do herói em coisas que a gente não costumava ter. Então, eu acho que é a junção do mito com o folclore natural, regional, que a gente não costumava ver nas mídias principais, com uma linguagem de mídia principal. Então, eu entendo a Maíra falar, né? Ela não falou ainda, mas já deu para perceber que é uma questão. Tá ali na ponta da língua. Tá ali esperando. Tá aí. Na ponta da língua, eu sei que vai sair isso, mas eu entendo que não é entender o sucesso que fez, mas entender também que a parte do sucesso é porque a gente não costuma ter vitrine e acessibilidade a essas questões numa linguagem
que seja tão comum a todos. E eu não quero dizer comum como um demérito. É porque ela pode ser partilhada, tipo comum do Rancière. Então, mas aí, é Filipe, isso. por exemplo, aí eu vejo essa questão nem como um problema. Eu acho uma genialidade você trazer... Olha, eu vou pegar esse... Netflix. Eu tenho uma história... Não é bem a palavra genialidade, mas... Mas vamos lá. Tudo bem, pode não ser uma genialidade. Mas, por exemplo, você traz isso para o comum, para o popular... E depois funciona, é facilmente palatável. Você falou uma coisa sobre isso quando ela disse, por exemplo, qual era o foco da produção, né? Tipo, se era para o Canal Brasil, se era com edital, se era sem edital, e os riscos que podem ser assumidos, ou mesmo a criatividade, a inventividade que tem o espaço junto da mídia. Então a Netflix é uma mídia. Uhum. Você sabe o que pode vender. Eu repasso para a Maíra para perguntar. A mídia ajudou? Para o sucesso de Cidade Invisível? Sem sombra de dúvidas, né? Você acha, então, que o formato Cidade Invisível não funcionaria Não. Desculpa, eu posso ter me perdido um pouco na pergunta, mas eu acho que é uma junção de coisas. Eu acho que a gente tem um folclore brasileiro que ele é rico e mal explorado. Temos o formato da série, né? Essa história que todo mundo já assistiu em várias outras séries e em vários outros filmes, então é uma coisa muito familiar, não só a nós brasileiros, mas a todas as pessoas do mundo, por isso que a série faz sucesso lá fora também. E junto de você ter um formato bom, com bons personagens, porque é isso que é o que a mitologia brasileira proporciona, bons personagens, com uma janela exibidora da potência que é a Netflix, você tem um sucesso. Não, ela não é um sucesso só por estar na Netflix, porque eu não vou citar outras séries, mas tem um monte de outras séries que são produzidas pela Netflix, exibidas pela Netflix, e que não fazem nem um terço do sucesso que Cidade Invisível fez. Então, eu acho que aqui é importante a gente levar muito em consideração que esse formato talvez um pouco batido, essa forma de se contar essa história, ou de se inserir, ou se apresentar esses personagens de forma repetida, deu a oportunidade de se apresentar personagens que para o público estrangeiro, latino-americano, que é onde está fazendo muito sucesso, e o público brasileiro também, elas são novas, porque aqui, como vocês estavam falando no começo, a gente conheceu todas as nossas personagens mitológicas através do olhar infantil, e que não é uma coisa errada, porque, na verdade, só se encanta ou só se faz as pessoas se apaixonarem pelo folclore, pela própria história, desde criança. Então, Monteiro Lobato fez certo, ele precisou infantilizar para as crianças poderem se apaixonar. O problema foi que mais ninguém quis mexer com o trabalho de Monteiro Lobato depois. E aí não foi além disso, né? Exatamente, isso ficou infantilizado. Então, bem, é isso. Acho que os jovens de hoje não vão mais achar o Curupira ridículo. Exatamente. Como na minha época, eu vi uma zoeira no Twitter. Falando que Cidade Invisível é Sítio do Pica-Pau Amarelo, dirigido pelo Zack Snyder. Podia ser, hein? Eu queria um caos aqui que me lembra muito essa história da Cidade Invisível, que para mim a Cidade Invisível é um produto onde o produtor se destaca mais que os diretores, que até o roteirista e tudo. Isso é muito interessante. Vendo isso, né? Como artista é uma desgraça, e você fazer o artista às vezes faz alguma coisa que para ele é genial, mas fazer para o público. Tinha um amigo meu que já se foi, que era um grande maestro, um gênio, chamado Jacegui Lins, que eu usei ele no meu primeiro filme, usei a trilha dele. E o Jacegui era um cara assim, genial, muito bem-humorado. E uma vez ele foi convidado para levar uma orquestra, lá, alguns músicos, para uma festa popular, uma festa de uma cidade do interior do Espírito Santo, né? E veio um amigo dele que era um gênio, era um cara que tocava sax. E era cara assim, respeitado no mundo inteiro, tal, e estava ali por uma série de fatores, e porque amava o Jacegui, e resolveu tocar naquele palco para o povão.
Aí ele subiu, ela falou, poxa, você vai aqui estão no interior, eu acho que eu vou tocar Pinga em Mim, cara. É mesmo, vou tocar Pinga, vou ver lá da plateia. Beleza, e o saxofonista genial foi lá e e no meio da música ele começou a dar um solo, mostrando toda a sua habilidade, né, cara, virtuosismo. E depois de uns 3 minutos de solo, ele volta. E tinha um senhor do lado de Jaceguai, cutucou o Jaceguai e falou: agora ele acertou a música. Ó. agora tá no que eu lembro, no que eu conheço, né? Aí sim. Excelente. A fez certo, não tentou inventar muita coisa, fez o certo. Muito bom. Então Rodrigo, Ego e Maíra. Adorei a caneca, Rodrigo, só para constar. Muito bom. Então, Rodrigo, a questão é, então, vocês acreditam que a falta de interesse que a gente tem aí, coletiva, dos nossos personagens folclóricos, é mais porque ficou petrificado, vamos chamar assim, Monteiro Lobato? Tudo que for, por exemplo, folclore nacional parou nessas construções que foram feitas lá atrás e ninguém mais correu atrás disso? Eu acho que isso passa por vários fatores. A gente pode filosofar bastante sobre isso aí. Eu acho que, principalmente, o complexo de vira-lata. Da gente já pegar um produto que vem de fora, os produtos que vêm de fora são muito melhores, e achar que o que é feito aqui não vai dar um bom produto. Né? E uma questão técnica também, que não são seres fáceis de você retratar, né? Eu acho que na Cidade Invisível alguns personagens ficaram muito bons. Eu acho que o Curupira ali tá muito bom, tanto a questão de efeito, de iluminação que eles usaram para simular o fogo ali, a questão de resolver o problema do pé, tá muito bom. E para mim, por exemplo, a minha grande decepção assim é o Corpo Seco, que é um personagem que o Mojica passou mais de 10 anos tentando filmar. Eu estou uns 4 anos tentando filmar, ou mais. Eu escrevi esse projeto tantas vezes. Nunca consegui aprovar ele. E é um corpo seco, né, cara? Então, ver o corpo seco virar uma fumacinha foi broxante para mim. Assim. Mas, em parte, a gente volta ao que a Maíra estava falando, né? Eles alejaram o corpo seco para ele virar a reviravolta. Se a gente tivesse um pouco mais de medida dele, corporificasse mais o mito, a gente não se surpreenderia, entre aspas, dele estar dentro da criança. Digo entre aspas que a maioria das pessoas ficou chocada, não imaginava, etc. Mas, gente, quem lida com cinema já percebe que a criança estava ali pedindo para ser o demo. Então, eu não percebi, eu estava envolvido na história, eu não percebi. Eu entendo. Claro que você estava, Beto, criança, gente. Não percebe. De tudo. Eu contei pro Rodrigo. Eles alejaram o folclore em prol da reviravolta, em prol do mito, do herói, né? Do roteiro. Então a gente percebe que não é um personagem, é só uma reviravolta de roteiro. Infelizmente, enquanto os outros têm construção de fato. A Yara, por exemplo, eu acho ela subaproveitada, mas eu acho que eu entendo porque eles não a colocam como uma sereia propriamente dito. Os poderes dela até são utilizados de maneiras razoavelmente eficientes, mas ela é muito pouco sereia na série. Apesar dela ser lindíssima, ela tem toda aquela malemolência de poder ser uma sereia na terra seca, né? Mas a gente percebe até onde vai o limite da criação e o limite da funcionalidade para virar refém do roteiro. Que o roteiro funcione e faça a trama seguir adiante, porque é uma trama. Antes mesmo de ser um folclore, é uma trama. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que, aproveitando esse gancho que eu achei legal, é você pegar os personagens que tem o Curupira, que o Rodrigo falou, e o Saci ser um menino que tem uma perna mecânica. Eu achei isso tão bem sacado, é um negócio que ficou tão... Falei, cara, por essa eu não esperava. Falei, é verdade, funciona. Dentro de uma cidade, o Curupira ser um cadeirante... Eu percebi o Isaac Saci, eu percebi. O nome Isaac Saci. Se eu não me engano, o nome Camila tem alguma coisa a ver com cântico. Eu não tenho certeza agora.
Matheus, tá aí quietinho? Quer contribuir com alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Sempre legal ter a sua contribuição aqui no nosso singelo podcast. Até tem uma pergunta para o Matheus para direcionar já para o terror e a gente já também mudar essa página para o Rodrigo e para a Maíra depois do Matheus. Como é que foi ver os arquétipos que antes eram infantis, agora dando um pouco mais de medo, né? A série ainda assim é fofa, ela não é uma série aterrorizante, mas ela tem um quê de mais susto, de mais inebriante. Para mim, uma das melhores cenas da série é aqui o Pigossi, esqueci o nome do personagem, expulsa a Cuca da cabeça dele, né? Aquela cena, para mim, ela é um primor. Sangue latino, pô. Sangue latino é ótimo. Não, sim, mas digo como estrutura de terror, né? Porque Sangue Latino ali tá como Vertigem. Ela ser expulsa da cabeça dele, aquilo dali foi muito bem estruturado. Então eu pergunto para o Matheus, para depois passar a bola para essa adaptação de gênero, né? Para o Rodrigo e para a Maíra. Mas, Matheus, você quer começar? O que você achou dessa adaptação de gênero? Então, eu vou aproveitar e fazer um apanhado de tudo que a gente falou até agora, porque eu tinha algumas pontuações sobre cada uma delas. E eu acho que eu sou um ponto fora da curva no tratamento de folclore, porque ele foi muito presente para mim na minha infância, inclusive na minha escola. Até a 4ª série, era os meses que eu mais gostava de ir à escola era na Semana do Folclore. Porque na minha escola tinham atividades relacionadas ao folclore. Inclusive eu tive que entregar vários trabalhos escritos. Eu tinha livros e tal. Talvez pelo fato de minha mãe ser professora, isso contribuiu muito. Porque ela sempre comprou muita coisa envolvendo folclore para mim. Sabe aquelas maletinhas que vinham vários livros com cada personagem? E eu tinha um livro muito legal sobre folclore, que eu acho que ele se perdeu por aí, que era o folclore regional. Tinha a história do Bumba Meu Boi também. E eu lembro muito da história do Bumba Meu Boi. Tinha cada criatura ali escrita certinho. Mas além do folclore desse de criaturas, também para as culturas tradicionais, assim, de culturas regionais. A comida também faz parte do folclore, as danças fazem parte do folclore. Então, assim, esse livro era muito completo. E eu lembro que eu tinha que escrever redação sobre Mula Sem Cabeça, eu escrevi várias vezes redação sobre Mula Sem Cabeça, sobre o Saci. Uma das minhas redações também foi sobre o Lampião, que também era figura do folclore. Então, assim, o folclore sempre foi muito presente para mim, foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, até mesmo na parte de roteiro, é uma coisa que... Meus primeiros roteiros que eu escrevi, eles eram inspirados em folclore. Também tenho 2 aí que eu queria sair do papel logo, mas as leis do audiovisual não estão ajudando a fazer sair do papel. Mas a gente vai tentando. Que é justamente o Homem do Saco e a Cuca. Mas aí agora a Netflix já popularizou a Cuca. Caraca, então... o Homem do Saco daria um filme louco, hein? Uhum. E existem curtas-metragens sobre o Homem do Saco, né? Ele é uma coisa bem explorada. Acho que também por eu ser de uma cidade do interior de São Paulo, tem muito isso que o Rodrigo falou aqui de causos, de contos. E a minha família, ela veio do sítio também, né? Os avós e tal. E o que também o Cidade Invisível eu concordo muito com o que o Felipe falou sobre a Netflix entrou aí. E uma coisa que eu até estava discutindo com o meu professor de roteiro, acho que o Felipe deve conhecer ele, o Alfredo Súpia, que a gente trocou várias ideias, que ele gosta muito de ficção científica, então a gente estava trocando bastante ideias sobre isso, é que desde o eu acho que assim, eu vou para trás, mas vai fazer sentido. Eu acho que desde que Harry Potter saiu no cinema, ele abriu algumas portas para a fantasia mainstream e fechou outras. Tanto que quando acabou, saíram a Relíquias da Morte parte 2, a gente viu uma explosão de filmes como Percy Jackson tentando agora a fantasia grega. Os outros estúdios, as outras distribuidoras querendo pegar essa fatia do bolo que era de Harry Potter, né? De Harry Potter. E aí o que eu vejo? Aí dentro disso, nós tivemos as séries de TV também. Que a Fox fez muitos, American Horror Story, que de certa forma eles pegam esse folclore americano. E o Supernatural. Para mim, Cidade Invisível é um Supernatural brasileiro. Eles pegaram essa ideia do Supernatural, de humanizar as criaturas, colocarem elas na nossa sociedade, que é uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto de ver elas monstrona mesmo, assim, eu gosto de permanecer as características originais das criaturas, mas eu vejo muito isso no Supernatural, e é isso mesmo, é filme de produtor, é série de produtor. O que é bom, né, porque a gente
tem esse fenômeno que a gente fez aqui, que a gente comentou aqui, de as pessoas agora elas estão consumindo o folclore brasileiro de uma outra forma, mas também porque elas viram o folclore brasileiro de uma forma americanizada, que eu acho que é isso que Cidade Invisível faz. Não cabe a mim criticar, porque eu também não gosto de criticar o trabalho audiovisual brasileiro alheio, porque eu também faço parte dele, então eu acho que não sou muito fã disso, então eu gosto de ressaltar o que é positivo, e para mim isso é positivo do Cidade Invisível. Mas também a gente vê essa americanização muito no Corpo Seco, porque para mim deram um jeito de facilitar o consumo do Corpo Seco, transformando ele num demônio clássico do cinema americano, que é o demônio que possui corpos, a fumaça preta, que até no Supernatural o demônio é feito como uma fumaça preta. Então, assim, eu tenho essa visão sobre o Cidade Invisível, de que ele abre muitas portas, mas ele amputa muito do conteúdo para conseguir ser facilmente consumido. E ele precisa ser americanizado porque, de certa forma, o consumo de audiovisual brasileiro ele tem essa forte influência dos Estados Unidos, né? Essa naturalização de uma narrativa clássica que é a que o Cidade Invisível propõe. O sucesso de Tropa de Elite, né? Que é uma parada nesse formatinho também, sabe? Mais americanizado. Rodrigo ia dizer alguma coisa, desculpa. Cara, que belíssima fala. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que uma questão também que a gente tem que levar em consideração de por que o folclore nunca foi bem usado é porque o folclore brasileiro ele é uma cultura de minoria. Ele tem a raiz ali na cultura negra, na cultura indígena, na população ribeirinha, é dos pobres, né? Tanto é que essa questão da fala oral, né, de não ser oficial, né, de não ter escrito as regras, ela é um reflexo disso, né, uma coisa que historicamente foi contada por analfabetos, né? Tanto é que a lenda do Curupira, do Caipora se mistura. A gente falou aqui do Corpo Seco, do Velho do Saco, que eu adoro. Em determinada região do país ele come fígado de pessoas porque assim, ele vive mais, que é uma coisa que eu já explorei. Tem outra que ele tem um problema que as orelhas dele ficam crescendo e ele tem que comer fígado. Tem outro lugar que ele rouba criancinha. Então ele muda. Então essa questão de deixar os personagens muito brancos, né? A cidade era um ponto que eu estava esperando chegar mais para frente para entrar nessa questão, porque também acho que a primeira coisa que me atingiu do Cidade Invisível foi isso, a questão de como é que a gente nunca viu os personagens trabalhados dessa forma. A segunda parada que me atingiu foi ué, isso se passa no Rio de Janeiro? Você traz pro urbano, né? Você traz pro sudeste a lenda. Eu tô esperando, sei lá, uma coisa mais região norte, né? Coisa mais assim, sabe? O que matou o Boto foi a poluição da praia de Botafogo e do Flamengo. Tá explicado, cara. Boto morreu no Flamengo. Morreu por quê no Flamengo? Cara, tudo poluído mesmo, porra. Esse Boto deu mole, cara. Excelente. Porra, desde os meus 8 anos, eu sabia que Botafogo e Flamengo não é para dar, porra. Foi lá porque quis. Mas eu gostei dessa parte de ter ido pro Rio de Janeiro, não ter ficado restrito a norte, nordeste, a centro. Você traz para onde você menos espera. Tá acontecendo tudo para cá. Então, mais ou menos. Eu gostei pela história. Pela história eu gostei. Você acaba sendo envolvido ali na coisa. Uhum. Agora, sei lá, cara, eu fiquei meio assim de não ver, sei lá, alguma coisa mais no norte, sabe? É que meio que é o que o Rodrigo estava falando no início, isso, né? É o roteiro meio que armado para você, né? A entidade caiu no Rio de Janeiro, mas ela tá longe da área dela, né? E outra, que nem a novela agora que tá passando na Globo, a Força do Querer. Que tá passando... Então, a novela tá passando agora na Globo, a Força do Querer, mostra os personagens da região norte, eu acho, né? Que fala lá que a Isis Valverde lá
Filha do Boto e coisa do tipo, sabe? De Parintins, acho, né? Que é região Parazinho, alguma coisa assim. Tava vendo a novela. Tô ligado. Eu vi toda no Globoplay. Então, eu acho que eu senti esse impacto de não abordar esse lado das... Acho que isso aí é um reflexo da produção, que é um olhar de fora para dentro do país, porque para a maioria dos gringos o Rio de Janeiro é o Brasil. A gente tem ali Rio, São Paulo e um monte de mato em volta, e a capital do Brasil é o Rio, né? Exatamente. Como sempre devia ter sido. Quando eu vou para algum festival fora do país e tento explicar que eu sou do Espírito Santo, eu falo que é um pedaço de terra que fica colado ali no Rio e que ninguém conhece. Foi separado do Rio, né? Pedaço que foi tomado do Rio de Janeiro. Mas então é isso, assim, eu senti essa falta. E depois até o Filipe me passou artigos, e eu procurei outros, também vi artigos na Veja falando de como sociólogos e figuras mais representativas do Norte, né, até da cultura indígena, também, mesmo gostando muito da série, bateram nesse quesito, né, de não abordar representatividade na série. Mas será que isso não é um reflexo de novo, mercadológico? Você lança um compactão que vai vender na primeira temporada e você explora isso nas próximas? Tomara que seja esse o caso, né? Porque, sabe, eu achei... Não desmereço o que foi feito na série. Eu gostei muito do que foi feito na série, mas fica esse tipo... É exatamente o que o Rodrigo falou, sabe? Quem vai ver de fora vai achar que Rio de Janeiro que isso é Rio de Janeiro, sabe? Que essas figuras fazem parte do Sudeste, né? Do Sudeste, sabe? Como não, cara? Só para falar que o Matheus cresceu isso ao longo da escola dele, né? Ao longo de várias séries da escola dele, porque eu não cresci porque a minha escola tinha piscina, então... Burguês safado. Eu não conhecia esses filhos. Mas, Filipe, ia falar alguma coisa? Eu ia retomar a questão que eu tinha até feito para a Maíra antes, em relação a como ela recebeu esses mitos, né? Porque, tendo vindo para o Brasil a partir de um determinado momento, você já tinha recebido eles originalmente, ou se só veio a conhecer a maioria deles aqui, conosco já? Isso é até algo que me interessa muito, em saber essa transição. E também a partir do momento que vocês começaram a trabalhar com esses mitos, né? Como é que mudou o enfoque que vocês próprios tinham e começou o poder de criação em conjunto com esses mitos. Só para complementar também a pergunta, Maíra, se você conheceu os mitos através do trabalho do Rodrigo, quando vocês começaram a trabalhar juntos. Se foi seu primeiro contato. Bem, falando para os ouvintes do podcast, eu sou chilena, né? E tem 16 anos que eu moro aqui no Brasil. Mas a minha mãe é brasileira. Então, eu já conhecia bastante coisa, não conhecia profundamente. Eu conhecia Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sei lá, ouvia algumas músicas folclóricas, que meu pai gosta muito de música folclórica. E eu, pessoalmente, assim como nosso amigo Matheus, lá no Chile, estudei numa escola que se valorizava muito o folclore. Então, a minha tendência a apreciar o folclore vem desde criança também. Então, claro, era o folclore chileno, mas, como eu falei, essa sementinha tem que ser plantada no seu coração na infância. Então, você saber valorizar uma cultura regional, ela passa por essa etapa de vida e pelo conhecer do seu próprio país. Mas quando aí você viaja, você conhece dos outros países e você quer conhecer. Porque isso se torna algo relevante. Você aprendeu que aquilo é importante. Enfim, quando eu vim para o Brasil, eu passei a conhecer um pouco mais do folclore brasileiro, eu estudando teatro.
Mas realmente, quando comecei a namorar com o Rodrigo e a trabalhar, que eu fui a entender um pouco da importância de se levar ao cinema. Até aquele momento, para mim, era só teatro a vida, né? Então, de se levar para o cinema também, aquela cultura regional. Para mim, até aquele momento, não era uma coisa muito possível, até começar a fazê-lo. E aí foi que eu comecei a me aprofundar também no folclore brasileiro, e claro, sempre aqui tentando convencer o Rodrigo de jogar um pouquinho para a Latinoamérica também, porque os nossos filmes fazem sucesso na América Latina, assim, nos festivais e tal, então sempre quero jogar um pouquinho para as coisas latino-americanas, para ampliar um pouco o leque e a gente poder conquistar o universo, né? Rodrigo, eu sei que você vai acrescentar, só queria acrescentar que, lembremos, o filme mais recente de ambos, O Cemitério das Almas Perdidas, concorreu em inúmeros festivais recentes e agora está concorrendo ao primeiro prêmio Fantilatam da Associação de Festivais Fantásticos da América Latina, como indicado filme brasileiro, e eu fico muito orgulhoso do filme estar concorrendo. Eu faço parte do júri, então... O orgulho a gente também está super orgulhoso, cara. Tantos filmes lindos, né? Parabéns. Se quiser armar um jabá e fazer dar um birico-tico por fora, a hora é essa, hein? Pessoal, visita lá meu canal, Monstrólogo, no YouTube, que vai ter novidades lá em breve, tem making-off, tem um monte de coisa bacana. Todos os meus filmes vão estar lá em pouco tempo. Ah, legal. Mas eu queria muito falar dessa questão aí do Latinoamérica, né? E essa visão de fora para dentro, eu acho que é importante se pensar nisso, mas existe um ponto de equilíbrio também que eu acho que é interessante de se encontrar. Um exemplo é aquela série que se passa em São Paulo chamada como Espectro, que seria uma boa... Quando eu li a temática, né? Poxa, São Paulo, fantasma, liberdade, vai ser muito bom. Mas ela é tão americanizada que você não consegue, como brasileiro, se reconhecer de alguma forma naquilo ali. Então, aquela não me desceu. Não gosto de falar mal de como aquela lá não me desceu. Não. E na Latinoamérica, por exemplo, a gente tem o caso do filme da Chorona, né? Que tiveram uma versão americana, que os caras têm uma ideia comercial, foi lá e colocaram uma fórmula assim, muito básica, né? Um filme bem ruim. Desculpa, eu fiz muito ruim. Achando que o Rodrigo ia falar do Guatemalteco. Aí agora a Latinoamérica fez uma versão que é um super filme. Então é isso, uma pessoa falar com propriedade também, está falando da terra dele, uma coisa, quando outra coisa é uma pessoa falar de fora ali e tentar encaixar essa peça no quadrado dela, né? Eu acho que fica falso também. Desculpa, perdão, é porque como eu fiz o coraçãozinho na hora que você falou, eu mas eu percebi que você está falando de outro filme, mas... Jário Bustamante. Mesmo. E o filme do Jário usar o choro, o lamento da chorona para os mortos da ditadura, gente, coisa incrível, inacreditável. E cercar a casa do general com os mortos da ditadura, eu fico arrepiado, porque isso é o nosso cinema, sabe? Uhum. Tipo, o Rodrigo ele consegue fazer hoje em dia uma mistura de a liturgia crítica, né, desse neopentecostalismo atual que domina a política brasileira, trazer o Necro, o livro da morte, como uma novidade dentro da modernidade, da contemporaneidade, que a gente perdeu as crenças, e voltar a trazer esses mitos interligados, eu acho que é algo genial, porque é crítico e é político. É usar no sentido de que vem do povo, como o Rodrigo falou, veio da oralidade passado de geração em geração, porque era resistência. E se resistia, é porque carregava certos significados junto com eles. E eu acho que atualizá-los para os significados de hoje é uma necessidade, é uma obrigação ética que nós temos.
Então, sempre que eu vejo um novo personagem nos filmes dele, ele agora teve a Yara, já tinha tido o Saci, já teve lobisomem, teve mitos internacionais ali misturados também. Então, tipo, tá tudo de uma maneira interligada com uma crítica, não é gratuito. Eu queria aproveitar esse deixa do Filipe para te fazer uma pergunta, Rodrigo. Você, como criador, tem você, a Maíra, como criadores de obras, que outras lendas, que outras componentes do nosso folclore vocês acham que hoje teria potencial para gerar uma obra? Você, por exemplo, trabalhou com o Chupacabra. Que outros personagens, até de folclore recente, não precisa ser um personagem folclórico clássico, de repente é uma coisa que hoje tá virando um mito que você olha e acha, olha, isso daria um bom filme, isso daria uma Bilu, pô. Rapaz, é muita coisa, hein? ET Bilu, sim. ET Bilu, né? Bom, né? ET de baixinho, eu gostaria muito de fazer essas coisas mais modernas. O Corpo Seco, meu próximo projeto tem o Corpo Seco, que é um projeto antigo meu, mas eu engavetei o roteiro, agora vou fazer uma websérie, que o momento hoje não é para cinema, é para websérie. Então vamos fazer uma websérie com pouca grana, mas o Corpo Seco eu namoro com ele há muito tempo, acho assim, visualmente uma coisa muito legal, esse cara que o diabo não aceitou, que o céu não aceitou e os vermes não aceitaram, o cara secou, o cara não apodrece, né, cara? Ele não consegue morrer. Quem viu aí o quadrinho do Lobo, que eu adorava aquele quadrinho do Lobo, que é o mesmo escorpo, assim, eu gosto muito. E tem um personagem que já passou por vários projetos meus que nunca aconteceram, mas um dia ele vai acontecer, que é a Pata. Eu amo a Pata, cara. A Pata é capixaba e é o quê? O 7º filho de uma família que não se batizou. Ele, na Semana Santa, ele vira um lobisomem. E o lobisomem daqui da minha região é o seguinte, ele não vai só comer as pessoas, não. Ele vai comer caranguejo no mangue. Então, se você vive ali de catar coisas no mangue, não que ali na Semana Santa. Na Semana Santa, principalmente quando tem andado, quando as pessoas não comem carne, então comem os pobres do caranguejo, né? Então, você não deve ir de noite, porque tem um lobisomem lá. E se for a 7ª filha de uma família, ela vira uma pata, velho. Mas não é uma patinha simpática, é uma pata terrível, é uma pata que tem lâminas nas asas, é uma pata grande e é uma pata que às vezes voa para os pescadores que estão no mar ali durante a noite pescando. Essa pata ela vai até esses barcos e violentam esses pescadores sexualmente. Caraca, fiquei instigado. Caraca. E a gente conta assim, é meio ridículo, mas eu sempre defendi esse personagem. Quando eu vi o Cisne Negro, tem uma parte de transformação lá muito boa. Eu falei, aí, ó, mais uma vez, os gringos, como dizia o Mojica, o chinês roubaram a minha ideia. Possível, cara, fazer uma transformação terrível de uma mulher em um pássaro, né? Então, um dia eu vou fazer esse filme e vai ser A Pata. Excelente. Já tem título. Matheus, você quer complementar com alguma coisa? Não, então, é só que a gente estava falando da oralidade. Na minha cidade, há 4 anos atrás, teve a caça ao corpo seco. Porque uma pessoa viu o corpo seco andando pela cidade, no cemitério, e aí jovens começaram a sair de madrugada para caçar o corpo seco. E aí começou aquelas fake news de foto do corpo seco. Tipo rolezinho? Tipo rolezinho. Aqui na minha cidade teve um rolezinho para matar o corpo seco. Até se vocês colocarem corpo seco, Mogi Guaçu. Pronto aí, velho. Pronto. E aí um monte de relato, não, porque o corpo seco. E aí ficou esse do rolezinho para matar o corpo seco. Então, o Corpo Seco é incrível. O Mojica falou muito, muitos anos ele tentou fazer um filme do Corpo Seco, era um personagem que ele gostava muito. Eu acho que visualmente é uma coisa que me remete ali à Múmia, né, cara, da Universal. Então, o Corpo Seco tem tudo para ser
um clássico, assim. Eu acho ele tecnicamente também desafiador. Por isso não me cabe. A pata. É a pata aí, ó. Já acharam aí. Ela aí que é a pata, olha que linda. E por isso que eu falei lá no Cidade Invisível, cara, quando eu me toquei que o cara lá que morreu, acabou de morrer, ia virar o corpo seco. Não, já. Fumacinha, não! Você transformou a entidade num estado de vingança, né? Não, e o aspecto visual preguiçoso, né, cara? Que o Matheus tinha falado, eu não tinha percebido, mas quando ele falou, tipo, cara, total sentido com Supernatural, né, cara? Porra. Até uma coisa que eu fiquei esperando muito eram essas características na Cuca. Sabe? Não precisa transformá-la numa jacarezona em CGA, CGI, mas tipo, uma unha, sabe? Uma escama, ela poderia ter escamas por baixo aqui, e aí por isso que ela usa manga comprida, sabe? Pô, a Cuca é muito legal, eu tava lendo sobre a Cuca esses dias, ela tem muitas pequenos detalhes, assim, sobre a mitologia dela, que fazem ela um personagem muito interessante. São características muito boas, quer ser uma velha assustadora, né? Tem algumas regiões que ela é descrita como uma bruxa velha. Eu acho que vai vir na segunda temporada. Tomara. Porque ela é imortal, né? Então acho que eles vão mostrar tipo outros lados dela. Um negócio meio Melisandre. É que o que eu gostei foi a coisa meio labirinto do fauno. Né? A questão do olho que é asa, esse olho que é mão, esse olho que voa. Eu acho que é bem interessante incorporado com as borboletas. Eu acho que deu a estética, virou a estética da série, porque o pôster é a borboleta, tudo. Inclusive é uma fotografia que ficou muito legal, essa cena do olho parando, a borboleta parando no olho do Marco Pigozzi. Dá uma foto. É um animal que a gente não necessariamente tem como uma ameaça na natureza, a gente não tem medo da borboleta. A gente não associa, assim, né? Faz associação. A gente não associa. Mas acho que ficou bastante interessante. Eu acho que a Cuca, apesar dela poder ser uma personagem que renda muito mais, até porque, como a gente falou, a maioria das personagens ali está aleijada pelo plot. Então, enquanto a Cuca não pode mostrar os seus poderes mais fantásticos, se vocês perceberem, a representação principal dela é a mulher que fica amassando erva. E tudo bem. Quase toda a cena dos 3 primeiros episódios, eles chegam lá e ela está amassando erva, tirando quando ela vai no necrotério. E que é uma questão de curandeira, tem uma questão de ancestralidade. Se ela fosse uma mulher mais velha, teria até uma potência, ou pelo menos mostrassem cenas dela mais velha também. De repente, na segunda temporada, a gente descobre uma Melisandre da vida aí com ela, né? Uma coisa tipo a Melisandre, foi o que eu pensei também. Eu não posso nem ficar falando da Melisandre, que o RJTV hoje em dia, o jornal diurno da Globo, tem uma correspondente que é a cara da Melisandre. Eu não consigo mais ver o jornal sem pensar quem está passando as notícias. Não dá para confiar, porque ela evidentemente é aquela bruxa da série. Pode ser que seja, inclusive. Tá rolando um bom de Westeros aí no Rio de Janeiro, vocês não sabem. Porque a tarde é escura e cheia de sofrimentos. Porque... é a frase. Pois é. Uma questão. Matheus, você aí, cara, você tem algumas outros ganchos aí que você pegou da série com relação a coisas a outras séries? Por exemplo, aquela abertura é muito Twilight Zone pra mim. Ela é muito além da imaginação. Você lembra de outras, assim, de outras séries, outros filmes que olha, isso aqui vem daqui, ou isso aqui tem um pezinho em outra coisa? Eu tô pensando aqui, a Fumaça Preta tem um pezinho em Lost também, né? Bem antes de Supernatural, Fumaça Preta era Lost, né? Essa parte do... Uma série ótima que ninguém compreende. Vocês não compreendem, Lost. Não vamos ficar nessa, não volta essa DR, não. Lost é linda. Mas, desculpa, Marcelo. Não, agora que você me perguntou isso, eu tô sob pressão, eu esqueci. Porque quando a gente colocar sob pressão, esquece. Fala aí os seus 5 melhores filmes preferidos. Eu não sei. Eu já assisti 5 filmes. A gente vai desligar aqui o podcast, aí ele, puta, cara, lembrei dessa. Vai ser isso. Eu vou mandar uma lista de... Mas o plot, né, a jornada do herói, como o Felipe falou, cara, não agora sim. Rodrigo, Maíra...
American Gods. American Gods. American Gods eu também tive muito. Eu falei, e comentei isso com a minha namorada, tipo, cara, de pegada meio American Gods, né? De tipo, dos deuses estarem completamente inseridos na nossa cultura, né? Agora me deu vontade de ver o American Gods brasileiro. É muito bom. E eu acho que até isso, cara, é uma questão, porque você fazer cinema, cultura, série, fazer arte no Brasil hoje, você não vai lidar com críticas só, você vai lidar com ódio, né, velho? Tem muito essa coisa do não vi, não gostei. Brasileiro é ruim. Exatamente. Eu vi fazendo um comentário que eu ri bastante, que é assim, sobre o meu filme lá, né? Esse filme até que é bom, tem um problema que parece meio filme brasileiro. É sinônimo de coisa ruim, né, cara? Porra, que absurdo. E tem muita gente, que é ridículo essa coisa de colocar os personagens folclóricos na nossa sociedade e tal. Eu falei American Gods. American Gods é ótimo, é maravilhoso. Melhor série. Tem que falar, né? Eu escutei uma que doeu o coração, a pessoa virar para mim e falar, olha, apesar de ser brasileiro, é bom. Eu falei, escuto muito. Até tem uma crítica que é na generalização de que a gente fala filme brasileiro, como se o filme brasileiro fosse um gênero, mas o filme brasileiro não é um gênero, né? E o filme brasileiro que essa pessoa se refere não é o cinema brasileiro, é o filme brasileiro Globo Filmes, né, cara? Eu não ia caguetar a marca assim do nada, que nem Casalberto fez, mas, né, eu não devo nada! Eu ia só falar de distribuição. O Casalberto já queimou o patrocínio aí, ó. Eu não devo nada e Felipe tá aí pra me defender. Porque assim, a coisa que a gente... Porque a coisa que a gente mais escuta é isso, né? Assim, o Brasil não tem filme de terror. O Brasil tem comédia. E aí, não, né? Tem, porque o filme brasileiro não é filme brasileiro. O filme brasileiro é filme, tem gênero horror, comédia, drama, romance... E o que mais você quiser, e ele é brasileiro. Igual nacionalidade, não é gênero. Mas agora eu vou mordi, agora eu vou assoprar. Porque, cara, nem todo filme Globo Filmes é ruim, sabe? Tipo, é meio generalizado por baixo aí. Tem vários filmes. Eu adoro o Qualquer Gato Vira-Lata, o Muita Calma Nessa Hora, esses filmes mais... pastiche, assim, comédia, cara. Adoro, cara. Mas é o que o Matheus estava levantando, né? Tipo, filme brasileiro é nacionalidade, não é gênero, né? Dentro do cinema nacional você tem todos os outros gêneros. E a Globo Filmes, de certa forma, faz a mesma coisa que Cidade Invisível fez. Ela abre as portas do cinema nacional para público, porque são filmes que geram muito público. Se eu não me engano, A Família do... daquele cara da Praça é Nossa, que até tem uma série dele no Prime, Os Farofeiros. Os Farofeiros foi um dos filmes com mais público em 2019. É aquele negócio, não é... E é hilário, é um filme primor técnico de conteúdo e tal, mas é o público consumindo filmes brasileiros, né? Aí a gente também pode falar sobre o regionalismo de fato. Porque Os Farofeiros é, de fato, algo bastante carioca, é bem engendrado com carioquês. Apesar da gente ainda pensar, né, no Rio de Janeiro como uma hegemonia, falar da periferia do Rio é contra-hegemônico dentro do que o Rio seja hegemônico. Então, aí a gente pode pensar várias contra-hegemonias, como o cinema capixaba do Rodrigo, o cinema cearense, por exemplo, que nós temos também sucessos gigantescos de bilheteria. O Cine Hollywood, que por falar em regionalismo e por falar em folclore, Shaolin do Deserto, são filmes geniais, e a gente tem que lembrar que o Alder é um dos nossos recordistas de bilheteria do cinema brasileiro, e não tinha Globo Filmes no início. Depois ele até foi adquirido, tem Cine Hollywood na TV, mas ele conseguiu sucesso sem ajuda de início. Sim, inclusive ele brinca, eu gosto muito do Cine Hollywood, porque ele brinca, inclusive... o cearenses, né? Um filme brasileiro legendado, né? Deus salve, Walter. Sou muito fã dele. Eu acho que é isso aí. Muitas vezes as pessoas veem o filme também. Essa questão de colocar tudo no mesmo pacote. Porque, assim, é óbvio que tem um monte de filme brasileiro que eu não gosto, né? Que não são feitos para mim. Que eu não sou o público
Cite nomes. Brincadeira. Né? Nem por isso. É. Mas é um semeador de discórdia. Tem aquele diretor brasileiro. Não, sacanagem. A hora é essa. Quer soltar o veneno, a hora é essa. Nada a perder. Mas nem por isso eu vou entrar lá na página do cara. Isso é uma merda! Todo filme feito no Brasil é uma merda! Né? Filme chato pra caramba! Que bom que tem que ter de todos os públicos, né, cara? Eu acho isso genial e importante. Acho que as pessoas têm que entender um pouquinho disso também, né? Parece que todo filme americano também é filme de explosão e não é bem assim, né? Mercado... E cinema é uma indústria, é uma arte muito cara. Então, assim, quando a gente tinha uma cine que funcionava e tal, mas o pessoal não entendia direito a questão da lei, era importante ter Minha Mãe é uma Peça ali que voltava dinheiro para o Estado, né? Dava lucro para todo mundo. E graças, às vezes, a um filme desse, a gente podia fazer filmes experimentais, filmes independentes, filmes também menores, né? Sem atores globais. A máquina... faz a máquina girar, né? É importante, a máquina tem que girar. Mas isso não é uma exclusividade brasileira, né? Porque os Estados Unidos, as costas, não falam com o meio americano, sabe? Então, não é uma exclusividade nossa. É verdade. É verdade. Meio que vira aquela síndrome do cachorro, né? Do vira-lata que a gente estava citando no início, né? Porque o brasileiro, ele assiste um filme estrangeiro, sei lá, ele vai assistir um filme americano. Para ele, tanto faz se o filme é no Texas, se é em Nova York, se é em New Jersey, para ele é americano. Agora, pra gente, a gente fica regionalizando. Esse filme é cearense, esse filme é carioca, esse filme é gaúcho. Não, é o cinema nacional. Tipo, a gente tem esse problema de bairrismo um pouco, né? A gente dificulta a vida, né, velho? A gente dificulta. A gente fica essa é a verdade, essa é a verdade. E a mesma galera que depois vai pilhar que é filme nacional, fala, você está criando um regionalismo, você está criando uma divisão entre a própria indústria que você está pilhando. É verdade. Você sabe que eu tenho o Cemitério das Almas Perdidas, por exemplo, é a maior produção que eu já fiz. Eu acho que é um filme simples, né? É um filme de herói, é um filme, para mim, popular, do jeito que eu gostava de assistir quando era mais jovem. Não acho um filme complexo. A gente lida muito com ódio, né? E uma coisa que eu tenho percebido, assim, que o filme já vazou, né? Faz parte para 2020, festivais online, vazou, tá por aí. Quando você pega um link dele lá no YouTube da vida, coisa assim, que tá o povão assistindo, povão mesmo, normalmente os comentários são muito bons, a aceitação é muito boa, de pessoas que não se importam, que estão ali para assistir um filme de terror e não estão pensando se é um filme brasileiro. Né? Nossa, que filme legal, me diverti. E muitos realmente nem percebem que o filme é brasileiro, percebe no meio, e o retorno é muito bom. Quando você entra para uma classe de pseudo-intelectual, que é um pessoal... Você pega ali o Filmol, letra não sei das quantas, essas coisas que todo mundo é crítico. O povo que fica acessando o IMDB de todo mundo. Bicho, como eu tenho vontade de xingar as pessoas. Eu não xingo porque não dá poder, mas... Bando de... Sabe, velho? No final do podcast, Rodrigo, eu vou te dar 2 minutos para você xingar à vontade. Pode soltar os cachorros. Principalmente tem uns idiotas que falam assim, cara, é um filme muito simples, só o terceiro ato tá no lugar do segundo e o segundo no lugar do terceiro. Tem 2 atos trocados. O filme é complexo. O filme, a narrativa do filme é muito complicada, eu não entendi. Ô, idiota, você não entendeu a porra do filme, você entra na página do filme pra falar mal, cara. Essas são as pessoas que não têm compreensão leitora. Eles foram mal na prova de redação do Enem. Burro, bicho. Para de se orgulhar da sua burrice. Mas agora, Rodrigo, você falou um lance que me gerou essa pergunta, sobre a questão da acessibilidade da obra. Você falou que teve no cinema, mas quando infelizmente foi vazado no YouTube, você teve um bom retorno
e teve uma boa acessibilidade, né? Gerou uma acessibilidade que as pessoas viram e conheceram a sua obra. Você acha que a questão da acessibilidade também agrega muito a esse sucesso da obra, porque você teve com esse com esse infeliz vazamento, o Cidade Invisível estourou aí com o Netflix, né? Embora seja uma produção original e a plataforma também já ajude muito, porque é muito bem segmentada, muito bem fincada aqui no Brasil, né? Já está muito bem enraizada no nosso inconsciente, sabe? Como é que você vê isso? Rapaz, a questão de mercado brasileiro, distribuição tal, é uma tempestade perfeita. Nós estamos muito lascados, né? Porque a gente não só tem a questão da pandemia, cinema, sala de cinema indo por água abaixo. Você vê que as poucas que abriram está passando Monster Hunter, que é um enlatado de um enlatado americano, né? Todas as salas. Você tem uma Ancine que o pouco que funciona é para tentar ferrar com gente que fez filme há 20 anos atrás, né? Então você tem uma série de questões aí. Então, assim, eu gostaria muito de fazer filmes autossustentáveis, filmes que dessem retorno, né? Atualmente, com a questão de bilheteria, infelizmente não dá. Então, temos que buscar outros caminhos. Por isso que eu estou pensando em fazer websérie, coisas muito baratas, para tentar ter alguma maneira de continuar produzindo. Não adianta aqui eu pensar que o mecanismo vai funcionar com esse governo que tem. Não tem. E como que isso vai se recuperar? Quantos anos isso vai demorar para se recuperar? É um chute no escuro, né? E é o seguinte, cara, a gente tem um trabalho aí massivo de criminalização de cultura. Então, assim, eu fiz o filme aqui na minha cidade, o cemitério ele gerou mais de 200 empregos diretos, gerou renda para a cidade, estou divulgando a cidade, foi aqui, né, 2 anos com o galpão aberto, dei curso de graça para preparar maquiador, cenógrafo, tudo. Que maneiro. Cenário para escola, aluno de escola visitar de graça e tal. Fiz tudo possível para dar algum retorno, mas você não acredita na quantidade de gente que entra e fala: você usou a Lei Rouanet? Foi a Lei Rouanet que deu esse dinheiro aqui? Não, é porque o Ratinho falou que a Lei Rouanet as pessoas roubam muito, né? Na Lei Rouanet tem um pessoal lá que rouba muito. O pessoal que faz filme assim, né? Eles costumam ser bandidos. O Ratinho falou. Então você tem essa força contra, né? E às vezes, cara, essa questão da gente ser chato, e é por isso que eu tomo muito cuidado aqui, brincamos com alguma coisa, reclamei do Corpo Seco, mas a vitória do Cidade Invisível é uma vitória de todo mundo que trabalha com cinema fantástico. Então hoje, se alguém tem sucesso, se algum filme deu retorno, ele mostra uma coisa que a gente batalha há muito tempo, né? É possível dar certo. Quando alguém fracassa, é ruim para todo mundo. Poxa, esse filme é muito bom, mas é um filme que não deu bilheteria, ninguém assistiu, né? Essas coisas. Então não vale a pena investir. Né? Exatamente. Você tem umas coisas. Eu costumo citar, por exemplo, só para concluir, o filme do Marco Dutra, o Boas Maneiras. É um filme que quando você termina o filme fala, cara, que bom que esse filme existe, né, cara? Que maravilhoso, filme diferente, original, sucesso em festivais internacionais, né? Que maravilha. Mas é um filme assim que às vezes o povo que está querendo ver um filme de terror, que às vezes ele é divulgado como um filme de terror, não vai assimilar aquilo. A gente vai falar mal. Teve casos aí de jornalistas fazendo discurso de ódio contra o filme, né? Então isso atrapalha. Toda a indústria, né? Toda a indústria, atrapalha todo mundo. É quase. E às vezes até outros realizadores, velho, porque tem uma frustração ali também. É porque diferente da indústria americana, que já é autossustentável, né? Você pode falar bem, pode falar mal, que faz diferença. Aqui ainda tem o peso, né? Tipo, Felipe, você ia dizer alguma coisa? Eu ia falar o meio termo, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo trabalhou justamente, né, no seriado do Marco Dutra, o Noturnos, para o Canal Brasil,
é o meu episódio favorito, o do Rodrigo e o da... Gente, vocês são máximos, vocês sabem, moram no coração, e o da... Jesus, estou com Simone Spoladori na cabeça, eu quero falar a... Gabriela Almeida? Gabriela Amaral. Amaral? Não, eu ia dizer a atriz mesmo, gente. Meu Deus. Gilda, maravilhosa? Não, sim, no episódio de você, mas eu digo, os meus 2 episódios favoritos são de vocês e o da... Me deu um branco, de repente, daqui a pouco vai me vir. Vai vir. Mas aí o que acontece... Vai vir junto com as comparações do Matheus, da lista lá do Matheus. Gente, live é assim, a gente está preparado para falar uma coisa e a gente não lembra da outra que está inacessível. Eu nem gosto do Apanhador de Sonhos, não, o filme que adaptou o livro do Stephen King, ó, os atos falhos aqui. Mas uma coisa eu gosto muito dentro desse filme, ele explica quando a gente perde a memória que a gente está acessando as gavetas erradas. E aí a gente não tem como acessar as outras se a gente não fechar aquelas primeiro. Então, essa analogia, para mim, ela é perfeita. Se a gente está acessando a gaveta errada, não adianta tentar abrir a outra antes de fechar essa. Vou passar os dados aí também, cara. Legal. É uma analogia física, imagética do Apanhador de Sonhos. É uma coisa que me serviu, mesmo com filme ruim. Olha como é que filme ruim às vezes ajuda. Filme ruim norte-americano, inclusive, mesmo adaptando Stephen King. Mas, tirando isso, eu ia dizer que, por exemplo, o Noturnos, ele tem um pouco desse cruzamento da linguagem que funciona, popular. Ele também tem experimentação, até porque cada episódio brinca com um gênero de terror diferente, fantasma, vampiros, zumbi. Então, de uma certa maneira, ele também é ousado, mesmo tentando envelopar de uma maneira que ele pudesse ser acessível. Você acha que, por exemplo, se tivesse estreado na Netflix, poderia ter um outro tipo de recepção? Rapaz, não sei. Esse foi um projeto muito... Foi a primeira vez que eu fui um diretor contratado, né? Então você já chega num projeto pronto, e é a primeira vez que eu trabalho no mercado de São Paulo, que é muito diferente. Por isso que eu acho importante que o cinema brasileiro se rompa com o eixo, que não seja só feito em Rio e São Paulo, porque é difícil, cara. São Paulo tem uma indústria muito grande, tá? Tudo é muito mais caro, é mais complicado, é mais burocrático. Então, é diferente para a gente que trabalha quando eu trabalho, sei lá, no Nordeste, aqui no Espírito Santo, até no Sul mesmo. Como se produz menos, tem uma paixão ali maior na coisa. É um filme com muito... A série Noturnos são muitos pincéis diferentes, né? São muitos pincéis diferentes. Você fala, rapaz, o que vai sair disso aí no final? Eu sou muito fã do Marco Dutra, do Caetano Cotaro, fiquei mais fã deles, porque foi um projeto muito corrido, foi muito difícil. Foram 3 dias para filmar cada curta, foi dificílimo. Eu achei muito mais difícil do que filmar aqui no Espírito Santo, porque a gente é mais desembolado com umas coisas, né? Então eu acho que é um projeto importante de ter acontecido. Eu não sei dizer, sinceramente, como é que foi o sucesso dele, se funcionou bem para o Canal Brasil, se não funcionou para a produtora. Mas eu imagino que não é uma série para todo mundo também, né? Até que são muito... Como os capítulos são muito diferentes e as pegadas são muito diferentes, assim, você tem que ter a mente aberta para ver. Entendi. Não é? Mas Rodrigo, eu acho que é o primeiro projeto de terror do Canal Brasil. Então, que bom. Legal. Rodrigo, uma pergunta. Você vê com bons olhos esse interesse industrial para distribuir, que não venha diretamente de patrocínio nacional? Explico. Uma Netflix chegar atrás de Cidade Invisível. Os filmes nacionais que, por exemplo, ela fez O Matador, do Marcelo Galvão. Alguns outros filmes nacionais que começam a não só sair pela mesma caixinha de distribuição. Às vezes vem uma Warner, uma Paramount e compra a distribuição desses filmes. Você vê com bons olhos esse interesse mais industrial nesses filmes? Eles dão visibilidade maior?
Rapaz, o que está acontecendo para mim é difícil, é uma situação complexa, mas eu acho o seguinte, nós temos uma retomada aí de quase 30 anos de trabalho, né, cara? O Brasil tem técnicos excelentes, tem grandes artistas, a presença até 2018 de filmes brasileiros em todos os grandes festivais, né, fazendo bonito, tanto de gênero fantástico quanto todos os outros, acho que mostra isso. E, enfim, como a Coreia investiu durante décadas no cinema dela para chegar no ponto que chegou hoje, né, chegar a ter um Parasita, né? Então a gente vem em um rumo e de repente tudo isso desabou. O que acontece hoje? É muito barato investir em cinema brasileiro, porque nossa moeda desvalorizou. Nossos artistas estão passando aperto mesmo. Então, qualquer troco de cachaça, para eles, dá para se fazer coisas muito grandes aqui. Então, eu acho que a gente vai virar um cinema meio como os indianos, assim, sabe? Um cinema de... Vai produzir, é barato. Coisa meio pasteurizada, né? Cara, eu acho que prestação de serviço. O que me salvou no último ano é fazer um filme que é uma produção de Hong Kong, assim, salvou minha vida. Então, o que me pagaram, para mim, foi maravilhoso. Para eles, foi uma... né? Para eles é bicharia, para você já salvou. Salvou o ano, né? Exato. O Cemitério é o primeiro filme capixaba que ganhou o Prodecine 1, se não me engano, é um edital que já acabou, né? Mas foram 2 editais, é um filme de 2 milhões e 100. E aqui, saiu na mídia aqui, uma super produção, o maior filme já produzido no Espírito Santo. E toda vez que alguém daqui vem fazer uma entrevista, sempre tem essa questão, nossa, você fez uma super produção, um mega filme grande, como é que é ter tanto dinheiro para fazer um filme? E você vai pro... Sabe, a gente foi pro Ventana Sul mostrar o filme. Cara, é um filme de $400 mil. É nada. Para eles é nada. Lá fora... Baixo orçamento, cara. Então, para nós... Fora... As séries lá fora gastam mais, né? Pô, o episódio da HBO, eu lembro da época do episódio da série Roma, da HBO... Foi $1 milhão. Pô. Roma faliu a HBO naquela época. Naquela época. Pois é. Roma também foi uma bocada que eles deram para além do que podiam morder. Agora, tirando isso, a gente vê o outro lado também. O baixo orçamento dá um reconhecimento internacional ao Rodrigo, que já deu oficinas e já é convidado para falar, para trazer essa criatividade, né? Esses laboratórios de imersão que ele tem, que são extremamente criativos em criar a arte, o conceito, os efeitos artesanais, porque a limitação também é criativa, não que todos querem... ninguém quer ter que trabalhar com tudo limitado, mas uma vez trabalhando, tem muito que se criar também, que você conseguiu estabelecer, né, parâmetros. Aí eu tenho uma questão extra, só para adicionar aí, antes eu vou ter que responder, que aí talvez seja a Maíra... consiga seja mais uma questão, a Maíra, como a vivência dela internacional. O brasileiro não tem as mesmas dificuldades, por exemplo, que os argentinos, que os chilenos têm na hora de lançar os seus filmes, e os argentinos e os chilenos às vezes conseguem chegar além mares que a gente entrava ou não, ou as dificuldades não são iguais. Eu vou só fazer uma adentro antes da Maíra falar da questão, que eu acho o seguinte, cara, apesar desse quadro aí, eu acho que o cinema brasileiro está em um ponto que ele não vai morrer. A gente vai passar por isso aí, a gente vai se acertar, os ditadores morrem, cara, os ditadores saem e a arte continua. Acho que somos bons em fazer cinema, né? Então, hoje... Eu acho que a questão é essa. Hoje dá para fazer websérie, vamos fazer websérie. Se amanhã dá para fazer um filme de $5 milhões, vamos fazer um filme de $5 milhões. Eu acho que o sucesso do Cidade Visível é uma coisa importante para a gente. Uma coisa que eu acho que é fundamental, a gente parar de medir
a porra do sucesso no filme por bilheteria em sala de cinema. Isso aí já passou da hora de... Não é só isso, cara. A gente tem que pensar nos outros sistemas a tempo. Eu acho que a pandemia vai obrigar a gente a fazer isso. E eu acho que lidar com esse ódio, porque o brasileiro atualmente é cheio de ódio, né? Não tem jeito. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender também é ser um pouco mais criativos também na venda. Eu cito sempre a conversa que eu tive com o Denison, ele falando do Morto Não Fala no México, que é um povo que gosta muito de terror, é um povo... Melhores sessões que eu fiz na minha vida, os meus filmes, foi no México. E que tem uma cultura muito enraizada com a morte, né? Muito. E aí o que fizeram? Ele conseguiu lá uma distribuidora lá. Em um final de semana no México, o filme deu mais bilheteria que toda a campanha do filme no Brasil. E nós estamos falando de um filme ponta de lança, cara. O filme de terror mais ponta de lança que já foi feito nesse país. Né? Morto Não Fala é qual mesmo, cara? Eu esqueci agora. É do Daniel Oliveira, que ele é... Ah, sim, lembrei. Ele trabalha de necrotério. Ele trabalha de IMS. Essa palavra, droga, é necrotério. Filmes, vitrine, todo mundo, tudo top ali. O que acontece? No México, velho, eles pegaram lá na porta do cinema, colocaram uma mesa de necrotério lá, fizeram um cenáriozinho, colocaram o cara maquiado embaixo do lençol. Olha aí, Felipe, é o tipo de coisa que a gente faria, hein? Sempre quis fazer esse tipo de coisa. Então você faz Rodrigo, você sabe que a gente estava produzindo. A gente estava produzindo estreias assim aqui no Rio. A gente estava botando as minhas alunas de maquiagem da IC para maquiar o pessoal a caráter. Então, no IT, todo mundo foi fantasiado de Pennywise. Na entrada do cinema, maquiava. No Coringa, a gente botou todo mundo maquiado de Coringa. E, na época, por causa do lance do negócio terrorista, proibiram o norte-americano de ver o filme Coringa maquiado. O Brasil, ele conseguiu uma brecha, porque a proibição foi ali no meio, e nós estreamos ao mesmo tempo. Então, nós tivemos essa sacada e fomos um dos únicos lugares no mundo que conseguiu fazer isso antes da proibição. Então a gente teve uma sessão no Odeon. Você vai criar outra experiência que vai valer a pena, cara. O cara ir no cinema e vai fazer vai gerar mídia. Sem querer cantar, porra, a gente inventou a roda, tipo, não, nada disso. Mas a gente já pensava dessa forma, sabe? Que o cinema tem que oferecer hoje algo além de ver o filme, sabe? Tem que oferecer uma experiência como um todo para que o cara, faça pena o cara sair de casa, sabe? Sim. As distribuidoras, o distribuidor brasileiro não topa isso. Por exemplo, para mim uma obra-prima latino-americana é o do Demerun, Aterrorizado, está na Netflix também. É um filme baratinho, cara, fabuloso aquele cara. É um filme que dá muita raiva de ver, que você fala, filha de uma mãe, cara. O cara conseguiu fazer um filme foda, com pouca grana. Tem um menino morto lá que é incrível, que é um boneco. Então ele falando que em algumas sessões de festivais, e sessões mesmo pro público, ele pegava o boneco, cara, no meio do filme e colocava no meio da plateia, ali assistindo o filme também. Então quando acabava o filme, as pessoas... acendia a luz e tinha um menino morto atrás do cara. Caraca. Gerava um burburinho, uma coisa. E nisso o filme foi um mega sucesso de bilheteria na Argentina. Esse tipo de coisa de dar muito valor agregado. Toda sessão, mas a sessão que teve, as pessoas comentaram, saiu no jornal. E aí as pessoas vão para o cinema esperando ser a sessão em que vai aparecer o menino morto, claro, né? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais criativo nisso também, não pode ser só na produção. O Atividade Paranormal foi isso também, né? É um filme feito com nada, e aí gravaram as primeiras sessões do povo desmaiando, chorando, e aí usaram a internet, né? O filme mais aterrorizante do ano, o filme mais horrível. E é um filme, tipo, ok, né? Não tem nada demais ali, mas ele gerou buzz por causa disso, né? Ele virou cult por causa
A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair, que tem uma galera que assistiu achando que era verdade, né? A propaganda. Sim. Mas a Bruxa de Blair facilita porque na época não tinha internet, né? Então acho que essa conversa gerava mais tipo no conto dos causos, né? Mas por exemplo, Annabelle, uns tempos atrás, se trouxeram a boneca para passear pelo país aí. Assim também. E assim, sem querer fazer um jabá, mas já fazendo, o Atividade Paranormal, assim, é uma música para meus ouvidos, porque é um filme de $14 mil que arrecadou $54 milhões. E a minha iniciação científica e o meu projeto de mestrado é sobre como o baixo orçamento no cinema de horror brasileiro gera criatividade nos realizadores. Inclusive o Rodrigo foi um dos meus objetos de estudo, ele e o Joel Caetano. Então, assim, aprendi muito. Oi? Eita! Que bom que eu fui objeto seu, velho. Assisti todos os filmes e o boneco do Rodrigo apareceu na defesa do mestrado. Não, ainda não. O mestrado eu acabei de entrar. A iniciação científica acabou ano passado e o mestrado começou esse ano, que deu origem. Aí agora eu vou aumentar o escopo de filmes. Mas essa coisa de você fazer... Assim, a gente não gostaria. Eu que também já fiz curta-metragem, já escrevi. Seria muito legal ganhar dinheiro com o próprio filme. Mas eu acho também que o cinema brasileiro ele tem essa coisa de nós conseguimos fazer com pouco, sabe? E isso treinou muito as pessoas que estão fazendo filmes até hoje, né? O próprio Mojica que o diga, né? Que ele teve que inventar o sistema de cooperativa com atores na Meia-Noite Levarei Sua Alma. Então, assim, e o que eu acho que é realmente o problema em tudo isso é que a ponte entre público e filme aqui no Brasil tá cheia de buracos, sabe? Eu acho que ninguém ainda conseguiu pensar em como resolver isso. Até mesmo o próprio Cidade Invisível, né? Quando saiu, teve muito comentário de, putz, o folclore e tal. Aí até conversando com um amigo meu, ele falou, cara, eu gostava de folclore, eu queria alguma coisa assim, uma série e tal. Eu falei, tá, legal essa série, mas calma aí que tem esse cara chamado Rodrigo Aragão que já fez o Fábulas Negras, então a gente assiste Cidade Invisível e depois a gente assiste Fábulas Negras, então, porque você tem que conhecer que já tem gente fazendo. Então eu acho que assim, é chegar nas pessoas, e também, porque eu tenho essa impressão que eu só conheço esses filmes porque eu estava numa faculdade de cinema, que não era uma faculdade de cinema, mas tinha o curso de cinema, e eu tinha vontade de conhecer esses filmes. Eu queria conhecer mais sobre terror. Então você tem que procurar essas pessoas. E aí o que eu vejo muito por exemplo, a Netflix, as coisas chegam até você. Você não tem que ir até eles. Pois é. Eu queria era essa mais ou menos aquela linha da pergunta que eu queria fazer para a Maíra. O que tá de diferente que tá faltando? O que os argentinos, os chilenos, os demais cinemas latino-americanos fizeram que o brasileiro ainda não, para construir essa ponte? Que os filmes chegam. Expulsaram o Bolsonaro? Como diz o Rodrigo, quando a gente estava falando lá do problema do folclore, né? Do como o folclore foi tratado aqui no Brasil, eu acho que esse complexo de vira-lata, esse complexo de nada do que fazemos é bom, ele está muito enraizado. O latino-americano, tirando o brasileiro, né? Os hispano-americanos, os que falam língua espanhola, é um povo, por exemplo, a gente estuda a história da América Latina. A gente estuda nossos povos originários, a gente estuda as nossas tristes, mas reais ditaduras militares. E isso é o material que é colocado no nosso cinema. Então, como isso aparece na tela e isso faz parte da vida cotidiana do latino-americano, para o próprio latino-americano, ou para o próprio chileno, argentino, colombiano, venezuelano, fica mais fácil se aproximar do cinema feito no seu próprio país. Não estou falando que lá fora o povo em geral, o povão, ama e morre de amores pelos cinemas
feitos no próprio país. Isso lá fora é muito parecido com aqui no Brasil, que o cinema americano é predominante, né? Mas existe essa ponte tem um pouquinho menos de buracos quando é para chegar do cinema feito no próprio país para a pessoa daquele país. E, claro, a língua, por ser a América Latina quase toda falada em espanhol, fica muito mais fácil também em questões unidade, né? De população do cinema, é muito mais fácil para a gente assistir filme espanhol, argentino, colombiano, mexicano, eles chegam fácil. O audiovisual de outros países, a música de outros países, são do dia a dia, né? A gente assiste novela venezuelana, mexicana, colombiana, boliviana. Então, e aí o Brasil, que fala português, fica um pouco... Claro, é um país do tamanho de um continente, então também não tem pouco público, não. Aqui no Brasil tem muito público, praticamente todo o continente latino-americano está só no Brasil, né? E as novelas brasileiras são assistidas lá fora e tudo aquilo. Então, o Brasil também tem potencial de circulação na América Latina, tanto que nossas melhores sessões foram no México, né? Mas é isso, eu acho que o problema está lá na base. E problemas basais, eles dependem da sociedade toda para serem resolvidos. Esses problemas, para serem resolvidos, dependem de cada pai, de cada mãe, de cada professor, de todo mundo. Você fala, então, Mayra, que existe então um problema na formação de identidade? Que eu vejo de fora, como uma pessoa que se inseriu na cultura brasileira, me parece que sim. E é um problema que não é só do Brasil. É um problema que talvez seja a globalização. O Brasil tem esse problema desde lá atrás. Mas atualmente na América Latina também se vê, talvez por questões de globalização, que você já não tem tanto essa valorização da própria cultura, mas é muito menos do que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil se tentou, talvez, lá atrás, se abafar a cultura, porque você sabe que um povo instruído é um povo rebelde, né? Um povo que não se domina. E eu acho que talvez os políticos brasileiros conseguiram fazer esse trabalho de dominação lá atrás muito bem feito, que talvez os outros povos latino-americanos são menos pacíficos nesse sentido. Para completar, eu só colocar um adentro aqui, eu acho que essa questão do complexo de vira-lata, se eu não me engano, foi o Nelson Rodrigues, né, que criou isso, justamente por isso. Tudo de fora é melhor, né? Eu acho que a autoestima, a questão de atacar tão fortemente a cultura, atacar tão fortemente o cinema, mesmo assim, vamos perder dinheiro atacando, vamos atacar. É por isso, um povo que não se ama, um povo que não se gosta. Não querendo politizar muito, mas falar, esse ser que ocupa a cadeira de presidente nesse tempo todo, a única vez que você ouviu ele falar amor, eu amo, foi se referindo aos Estados Unidos, que ele amava o povo americano. Foi lá, né, meio agarrado no saco do Trump. E você tem 260 mil mortos e você nunca teve um minuto de silêncio, cara, em homenagem a uma palavra de conforto. Então, acho que... Para o povo, né? Para quem te elegeu. Então, acho que e esse cara não está lá à toa. É um monte de gente que pensa assim, né? E eu acho que, no fundo, todas essas figuras se acham uns bostas, assim, porque odiar tanto o próprio povo e amar tanto um povo que ele não faz parte, que ele não é, cara, não adianta. Você pode ser branco-rosa brasileiro, cara, você não é americano. Você não é italiano, você não é alemão, você não é francês, você é latino-americano. Seu sangue é misturado, seu mané. Então, acho que é isso, e é por isso que é muito importante atacar o cinema, atacar todo tipo de cultura aqui no Brasil. Pô, gente, o papo tá ótimo. Foi, Rodrigo, Mayra, palavras
lindas que vocês deram, engrandecendo esse podcast. O podcast até que ficou direitinho, né, Felipe? Até que ficou bonito. Gente, mas tomara que vocês coloquem isso no YouTube mesmo, que foi bacana. Não, tá lindo, pô, não vou nem editar, vai assim mesmo. Vou nem editar, vai dar seu trabalho. Mas, Rodrigo, Mayra, eu vou liberar vocês também. Muito obrigado, não tem palavras para agradecer a participação. A porta está aberta aí para você. Você já fez seu jabá lá falando da sua websérie no canal do YouTube, mas fala mais onde é que o pessoal pode te achar teu trabalho. Gente, meus filmes estão aí no Google Play. Google Play, no iTunes, no Now, no Vivoplay. Né? Você acha tudo isso ali. Mas vai no canal que é legal. O canal Monstrólogo. É o canal do Monstrólogo no YouTube. É isso, acompanha lá que agora vamos disponibilizar tudo lá no YouTube. Gente, eu agradeço demais esse bate-papo delicioso, viu? Esperamos que tenha mais produções brasileiras para a gente poder falar bem aqui e reclamar um pouco também das coisas. E valeu mesmo. Obrigado aí pela Pode falar mal das americanas também, pô. Pode, não tem problema. Se quiserem fazer um podcast sobre American Gods depois. Quer falar mal de Tenet? A gente já gravou uns 3 podcasts falando mal de Tenet, que a gente não entendeu nada. Não encarei ainda não. Vou encarar, mas ainda não. Isso. Veja falar mal também. Matheus, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite de novo. Eu só tenho mais uma pergunta para o Rodrigo. Quando vai sair o Fábulas Negras 2? Porque acho que com essa conversa dá para pensar. Que eu falei, o dia que eu conversar com o Rodrigo Aragão, eu falei, eu quero falar do Fábulas Negras 2, porque a gente tem o Corpo Seco, a gente tem o ET Bilu, entendeu? Você sabe que o roteiro do Fábulas Negras, ele foi escrito 3 roteiros. Ele tem o volume 1, volume 2 e volume 3. O volume 2 e o 3 já tinham os diretores, Paulo Biscay ia participar, né? Tinha um monte de gente já convidada, já tinha estava tudo certo. Mas foi uma coisa meio de jovem, assim, que a minha ideia, a gente havia uma primavera do terror brasileiro, né? A gente estava começando ali, surgindo novos diretores, então eu tinha a ideia inocente de retratar esse cenário e convidar diretores que estão começando e queria vender isso para uma emissora, essa ideia. Poxa, vamos fazer um retrato da produção de terror brasileira, e eu descobri que as emissoras estão cagando para quem dirige os filmes. Elas querem a coisa no padrão todo certinho, não importa quem está dirigindo. Então, os projetos estão aqui na gaveta, aqui, mas ele já existiu. E pode vir assistir de novo. A gente nunca desiste de tudo. Das coisas. O Assombrações, de certa forma, é um pouco ele que é essa websérie, só que dessa vez eu que vou dirigir tudo. São episódios menorzinhos e mais baratos ainda, mas é um fruto, com certeza é um fruto do Fábulas Negras. Isso aí, desistir nunca, render-se jamais. Rick e Filipe, obrigado pela presença, meu camarada. Muito obrigada pelo convite, me diverti muito. É isso, Maíra, fica à vontade. A gente agradece. Vamos chamar vocês para gravar dos melhores Velozes e Furiosos. Vou fazer a lista dos melhores Velozes e Furiosos. Eu tô esperando esse convite também, hein? Veja o 5 do Rio de Janeiro, é uma obra-prima. Veja o 6, que é o melhor. Não, o 5 do Rio de Janeiro, que é uma obra à frente do seu tempo. Veja o 5. Mas depois veja o 6, que é o melhor. Os caras comendo biscoito piraquê com Brahma. Eles são mais cariocas do que a gente. O americano é mais carioca que a gente. Filho. Aquilo é ótimo. Oi, Maíra? Fiquei com vontade de biscoito piraquê com Brahma. Aí, ó. Olha aí. A senhora Gatilhos até. Gente, obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu daqui com todo mundo. Gente, obrigado por você que acompanhou aqui até agora. Acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo nosso podcast, porque vai virar em um vídeo do YouTube, né? Acabou que vai virar, a gente decidiu que vai virar. Deixem comentários, qualquer coisa, deixem mais perguntas e adicione a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/cinemissérie, Twitter @cinemissérie, Instagram @site cinemissérie. E o nosso grupo do Telegram, t.me/cinemissérie, onde a gente fala um monte de besteira e atualizações lá das notícias de cinema e novidades. E parece que o site do Cinemissérie está renascendo aí, tem os textos novos chegando aí.
Filipe Amiga saiu do Big Brother, né? Rodrigo, a gente tem a frustração que o Filipe foi confundido. Quase que ele foi parar no Big Brother. Quase que ele foi participar. É mesmo? A gente torceu, a gente fez uma campanha. Achava que o Rafael Infante iria. E tem gente que acha que eu sou muito parecido com o Infante. Até a forma de falar, o humor, etc. A forma de gesticular. Aí vieram dizer, mas juravam que o Infante estava no elenco. Aí disseram, Filipe, tu tá no elenco, quando saiu imagens com fotos do Infante. Veio gente me perguntar se eu estava. E aí a Samantha me trollou, que eu estava dando aula, dizendo que estava respondendo por mim, porque eu já estava isolado no hotel e não podia me comunicar. Chorei muito quando eu vi a lista final que não constou o nome de Filipe Pitanga. Fiquei chateado. Se tivesse Filipe, assistia. Na próxima edição, quem sabe? Não desiste não, Filipe. Se tivesse, na próxima edição, vamos torcer muito para uma casa de vidro aí, pelo menos. Se o Filipe entrar, eu assisto. Para engrandecer aquele programa. Paga o pay-per-view com gosto. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo, tchau. Gente, brigadão de novo. Obrigado, gente.